Ó meu Senhor amado, nós entramos com muita alegria na Tua presença, nós temos todos os motivos para Te adorar, meu Pai. Ah, Senhor, nós viemos no Teu templo, esta é uma arena santa. As pessoas lotam as arenas de festas do peão, de shows. As pessoas ficam debaixo de chuva, enfrentam chuva, trânsito. Todo tipo de obstáculo não é o bastante, desaparece quando o assunto é a carne. Não importa a distância. O trânsito, arruma-se dinheiro, tempo, disposição, saúde. Então nós vemos em todo mundo que há uma disposição imensa para se alimentar a carne. Não, as pessoas não valorizam as coisas espirituais. Mas ainda há, como o Senhor disse para Elias, um remanescente que não se curvou diante de Baal. Ainda há um remanescente, há um grupo que não é grande, mas que valoriza as coisas espirituais. E que é capaz de abrir mão de muita coisa para adorar o Senhor e alimentar o Espírito. Para mim, o Senhor é a coisa mais forte e importante. Os meus melhores momentos eu passo com o Senhor. Mas nem todos têm tido esse privilégio de ver as coisas assim, porque não têm desenvolvido esse apetite forte. Mas eu posso crer e eu creio, posso ver que há pessoas ainda que têm sede, que têm fome, que têm uma vontade imensa de invocar o Teu nome, que entende que aqui é tudo passageiro, mas estamos caminhando para o eterno, aquilo que é eterno. Aqui é transitório, tudo é transitório, tudo é passageiro, mas um dia nós estaremos no eterno e estamos caminhando para lá. E o que nós estamos fazendo agora é o que vai nos levar para lá. Porque a gente sabe que as escolhas que estamos fazendo aqui agora determinam com certeza onde vamos passar a eternidade. Ó Deus, muito obrigada. Obrigada pela vida, obrigada pela salvação. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigada. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossas fraquezas, tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que entristeceu o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério. Visita, meu Deus, o nosso povo em todo lugar, os nossos templos, os nossos líderes, o nosso povo, todos que nos acompanham. Passa do Teu sangue sobre cada um, que a palavra seja pregada com responsabilidade, que vidas sejam poderosamente abençoadas, que a palavra possa abrir a mente, transformar, que a palavra revelada aconteça na vida de cada um. Eu repreendo todas as obras do mal, seja inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais malignos, atuações demoníacas, ciladas contra nós, todos os dardos contra nós. Eu repreendo em nome de Jesus, eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós, o Teu sangue nos garante a vitória, o Teu sangue tem poder sobre esta reunião, sobre este trabalho, sobre mentes e corações. O Teu sangue tem poder, o Teu sangue tem poder, o Teu sangue tem poder sobre mentes e corações, sobre todo o ministério, sobre a nossa vida, sobre essa reunião. Que todos que chegaram até aqui tiveram a fé para chegar, que tenham a fé para receber a palavra, a fé para guardar, a fé para praticar,
a fé para progredir, para se estabelecer no Senhor. Ó Deus, se ela teve fé para chegar aqui, que agora ela amplie e exercite e cresça e tenha fé para que essa palavra, para que essa reunião produza frutos. Muito obrigada por tudo, nós chamamos. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada por oportunidades como essa. A gente sabe, meu Deus, que a gente às vezes nem lembra do que comemos no almoço. Às vezes a pessoa nem lembra mais de muitas mensagens que ela recebeu. Mas cada refeição que nós fizemos nos deu força para andar um pouco mais, energia para produzir um pouco mais. E cada reunião que nós participamos nos dá força para caminhar um pouco mais, para avançar um pouco mais, nutre o nosso espírito para que possamos caminhar. Com certeza o alimento de ontem trouxe essa pessoa, deu a ela a força para estar hoje. O alimento de hoje vai dar força a ela para amanhã. Como a refeição de ontem a nutriu para hoje, e as refeições de hoje a tem nutrido para que ela permaneça em pé e prosseguindo. Eu oro para que todos continuem tendo fome, crescendo nessa fome, e com, meu Deus, um desejo cada vez maior de te conhecer, e obtendo progresso e produzindo frutos. Nós chamamos, obrigada por tudo, assuma o controle do trabalho. Eu preciso muito da tua presença. Sem o Senhor não tem sentido, não somos capazes, mas com o Senhor aqui, nós podemos ir além. Muito obrigada, amém? Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, está escrito, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos voltar aqui um pouco do que falamos ontem e aí então prosseguimos. Vamos abrir em Lucas 1, 39 a 45. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, porque o bebê, que era João Batista, estava cheio do Espírito Santo. E no ventre, ele reconheceu Jesus, que já estava no ventre da Maria. Imediatamente a mãe dele, ela liberou uma palavra profética, e em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres. E bendito é o filho que você dará à luz. Mas, porque sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor. Veja bem, porque Isabel teve o discernimento que o bebê que estava em formação ainda, no ventre da Maria, era o Messias, o meu Senhor. Ela disse: o meu Senhor. Você que estava aqui ontem, com certeza entende o que estou falando. Muito bem. É interessante que algumas pessoas, elas conseguem reconhecer Deus onde Deus está. Elas recebem a palavra de Deus, elas conseguem ver Deus.
quando aquilo não está visível aos olhos. Por quê? Fome. Se você estuda e vai lá saber como era a vida de Zacarias e de Isabel, eles eram pessoas altamente tementes a Deus. Eles viviam em retidão, então eles tinham fome. Deus é atraído pela fome. Então, a palavra entrava de forma revelada, que então fazia com que eles tivessem uma boa fundação. Eram pessoas maduras, servos maduros. Ela reconheceu, e Jesus nem estava, não, como Simeão, que pegou o bebê. Aqui não tinha bebê, tinha uma mulher grávida de pouquinho. Mas aquela mulher era dirigida pelo Espírito Santo, e o que estava dentro dela era um ser cheio do Espírito Santo. E isso é incrível. Inclusive, eu poderia puxar muito gancho aqui, porque muitos ganchos. Se a gente lê uma passagem como essa, e você imagina a quantidade de pessoas que abortam crianças, matam crianças, e esse bebê já era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E ele estava em formação. Tão cheio do Espírito Santo que a mãe dele ficou cheia do Espírito Santo, e a mãe dele falou pelo Espírito Santo. O que faz de mim tão agraciada para receber a mãe do meu Senhor? O Senhor Jesus nem tinha nascido, e ela já honrava e dizia: aí dentro está o meu Senhor, o Messias. Anos depois, estava lá o Messias andando por Israel, operando milagres, pregando a palavra, atuando das mais diversas formas. E as pessoas mais religiosas, as que se apresentavam mais de Deus, mais conhecedoras da palavra, foram as que não reconheceram ele. Isso é para mostrar que tem um grande número de pessoas que não reconhecem Deus ainda e que não conseguem ver Deus onde Deus está. Não conseguem. Mas por que eu sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Isabel falou. Feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Feliz é aquele que crê, quando o que está diante dele é o invisível. E ele crê, e ele enxerga Deus, quando somente uma pessoa cheia de Deus enxergaria. Porque uma pessoa cheia da letra, cheia da religião, jamais enxergaria. Fato que apenas os que tinham uma visão revelada conseguiam ver Deus, reconheceram Jesus, como Simeão, dentro do templo, com milhares de pessoas, casais com crianças. Ele pega um bebê, dentre tantos bebês, levanta ao céu, exalta o nome do Senhor, louva o nome do Senhor e diz: agora eu posso morrer, porque os meus olhos viram a tua salvação. Deus tem nos levado para um nível maduro. Quando você continua no leitinho como uma criança e não quer ser desmamado, e algumas pessoas não querem passar por esse processo, elas estão mamando, elas querem continuar mamando.
Mas o que é que nós podemos fazer, oferecer, confiar nas mãos de uma criança que ainda mama? Nada. Nós sabemos que chega a hora que uma criança precisa ir para o alimento sólido. O leite não é mais suficiente. E isso vai exigir dela, da mãe, porque às vezes a criança chora que não quer sair do peito, a mãe sente, mas é hora de crescer, é o processo do crescimento. E todo mundo precisa crescer. Todo mundo, esse é o processo da vida. Todo mundo tem que crescer. Você não vai se tornar um adulto saudável, mas doente, anêmico, se você estiver com 15, um adolescente, ou com 20, ou com 30 anos, apenas bebendo leite. Imagina uma pessoa que só se alimenta de leite. Ela vai ser uma pessoa desnutrida. A pessoa precisa de mais, ela precisa de um alimento sólido. Para que ela possa se desenvolver e ter toda a nutrição. Cada tempo nós precisamos de uma nutrição mais forte. Espiritualmente você precisa entender que a palavra, para que você vá além, ela precisa ter vida, ela precisa criar vida, e para isso acontecer, ela tem que ser revelada, mas ela não vai acontecer essa revelação, se você não estiver em busca disso. Algumas pessoas estão felizes, ou talvez eu possa mudar essa expressão e dizer acomodadas com a religião. Eu pratico uma religião. Mas elas não estão vendo Deus, elas não estão reconhecendo as coisas de Deus, elas não estão ouvindo a voz de Deus, elas não estão progredindo. Deus não está podendo confiar mais nas mãos delas. Porque elas não estão progredindo. Elas não estão tendo avanços. A Paulo ainda disse, para nós vivermos de acordo com aquilo que nós já recebemos. Algumas pessoas já receberam muito, mas elas não são estáveis. Então, hoje elas recebem isso, elas até saem, dizem, eu vou viver assim. Daqui a pouco elas estão agindo da mesma maneira que elas agiram antes. É como aquela criança que já saiu da fralda e agora ela precisa de fralda de novo. Ela já saiu do leite e agora ela quer voltar novamente para o peito ou para a mamadeira. Ela não está tendo progresso. Ela teve um avanço, mas ela retrocedeu. E é por isso que você vê tantas coisas na vida das pessoas também retrocederem. Porque não é, deixa eu anunciar uma coisa para você, se você não sabe, eu sei que essa é uma grande revelação. Nós falamos isso o tempo inteiro. E você sabe disso. Se você retrocede espiritualmente, a sua vida vai retroceder. Tudo na sua vida. Se isso entrasse, mas é impressionante como não entra. A pessoa chega num determinado ponto e ela acha que agora está tudo seguro. O que segura a sua vida é Deus. E se você se afastar de Deus, se Deus não tiver a mesma importância, se o seu relacionamento com Deus não tiver a mesma importância, você vai ver as coisas retrocederem na sua vida. Quando a sua vida espiritual retrocede,
a sua vida em geral vai retroceder. Quando a sua vida espiritual não é estável e progressiva, pode acreditar que a sua vida material, familiar, etc., também não será estável e nem progressiva. Então, não é para ser assim, de jeito nenhum. Conquista, perde, avança, retrocede, hoje está bem, amanhã está mal. Não é. Jesus não morreu na cruz para você viver nesse efeito ioiô, vai e vem. Sabe? No efeito bexiga, um dia está cheio, outro dia está murcho. Um dia está cheio, outro dia está murcho. Um dia está cheio de Deus. Não basta você ser cheio do Espírito Santo, você precisa permanecer cheio do Espírito Santo. Não basta conquistar, você tem que agora estabelecer. E para você estabelecer vitórias, você precisa se manter em Deus. E cada vez mais se aprofundar nele com uma fome, um apetite forte, com mais apetite. Então nós percebemos que aqui, como pode uma mulher reconhecer o Messias, aquele que já tinha sido anunciado por Moisés até, lá 1500 anos atrás. Ela reconhece sem ver, apenas um bebê que está em formação. Um início de gestação que ela nem tinha barriga aparente, certamente. Mas ela disse, a mãe do meu Senhor. Você vê que é vida com Deus que leva a isso. Vida com Deus. Nós falamos da pedra angular, que por intermédio daquela pedra, daquela fundação, você levanta o que você quiser. E se você estiver aberto para Deus e disposto, você vai levantar o que você quiser, né, em cima dessa pedra, que é Jesus. Mas se você não tiver, é o que a Bíblia diz, você vai só tropeçar. Porque você vai tentar passar, viver ao seu modo, e vai estar sempre tropeçando. Porque você não crê. E a palavra, ela vai se tornar cada vez mais ofensiva, e ela vai te incomodar cada vez mais, porque você não crê, porque você não quer mudar. E você que poderia estar construindo uma vida gloriosa ali, não está disposto. E você quer continuar vivendo ao seu modo, e não chega a lugar nenhum. Mas vamos lembrar então aqui uma coisa importante. João Batista reconheceu Jesus no ventre da mãe. Vamos para Mateus 3, 13 e 14. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti. Eu preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Ele reconheceu quando estava no ventre, ele reconheceu quando Jesus foi até ele para ser batizado, ele disse, não, eu que preciso ser batizado por ti? Agora vamos novamente para Lucas 7, 18. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando 2 deles. Enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar por algum outro? Nós falamos sobre isso.
ontem, mas é importante lembrar. Espera aí, João reconheceu o Senhor, ele nem tinha nascido. E agora João está preso. E João está ouvindo muito sobre a vida, a forma do Senhor viver. E é como se João lá, dentro da prisão, dissesse: bom, se tu és o Cristo, dá para agir como Cristo? Se está curando tantas pessoas, não pode me fazer uma visita? Eu que fui o seu arauto, fiquei anunciando por tanto tempo a sua vinda, e agora eu estou preso, eu não recebo uma visita, um aperto de mão, eu estou sabendo sobre muitos acontecimentos e a sua forma de viver, e eu estou aqui preso, esquecido na prisão. Ele estava ofendido. João estava ofendido. Expectativa, ele tinha muita expectativa. E de repente ele faz uma pergunta: é você o Cristo ou eu tenho que esperar por outra pessoa? Mas ele sabia que era o Cristo. Mas se tu és o Cristo, porque não faz nada por mim, faz por tantas pessoas, não está fazendo por mim? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar por algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João. Ele não mandou eles voltarem e dizer para João: sim, eu sou o Cristo, eu vou tirar você da prisão, eu vou fazer isso e aquilo. Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram: os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E você sabe que a palavra tropeçar, escandalizar, ofender, vem da mesma palavra grega. Feliz é aquele que não se ofende comigo. É como se Jesus estivesse dizendo: sim, eu não fui te visitar, sim, eu não te dei um aperto de mão, sim, eu não vou te tirar da prisão. Você vai ficar ofendido? Não, eu não vou tirar você da prisão, você vai ficar ofendido? Eu não vou fazer o que você estava esperando que eu ia fazer, e você vai ficar ofendido? Porque felizes, bem-aventurados são aqueles que não se ofendem comigo. Apesar da severidade das minhas exigências, o mistério das minhas contradições, a lentidão dos meus métodos, e a irracionalidade do meu silêncio, não se ofenda comigo. Eu tenho exigido muito de você, não se ofenda comigo. Parece contraditório eu curar tantas pessoas e não tirar João da prisão, não se ofenda comigo. Eu pareço lento para trabalhar na sua vida, não se ofenda comigo. O meu silêncio chega a ser irracional, não se ofenda comigo. João, eu não vou tirar você da prisão. Você vai ficar ofendido? Jesus está deixando bem claro: você sabe que eu sou Cristo. E eu não vou fazer
o que talvez você esperava que eu fosse fazer. E você vai ficar ofendido? Felizes, bem-aventurados são aqueles que não se ofendem comigo. Isso é maturidade. Nós precisamos aprender a andar com Cristo verdadeiramente. Você quer explicações? Deus não te deve nenhuma. Nós aprendemos ontem que para muitos a palavra era forte demais, mas a palavra é de Deus. E Deus é que sabe quanto o povo pode suportar. E quando a palavra vinha, alguns construíam uma vida nela, outros, como Simeão falou, que Jesus seria a espada que ia transpassar a alma das pessoas, e nós sabemos que a alma é o centro das emoções, então é como uma espada que entra e mexe com as suas emoções, com a sua vida. E agora o que você faz? Você cede às exigências. Você continua crendo quando tudo parece estranho. Você espera quando parece lento. Quando o silêncio de Deus te consome, você continua acreditando que Ele é Deus. A palavra é pesada. Quando Deus nos manda, Ele sabe quanto peso podemos suportar. Para aquele que quer construir uma vida em Cristo, ele pega a palavra não como um peso, mas como uma oportunidade de seguir. Quando uma pessoa não crê e ela não quer, é onde ela cai. Então o que Simeão falou? Que ele viria e seria uma espada que transpassaria a alma das pessoas e causaria a queda de muitos, porque muitos não iam querer, iam rejeitar a pedra angular. Ia servir como um levantamento de muitos, porque muitos iam se levantar e construir a vida no Senhor. E também seria uma contradição. Até porque ele chegou na nação mais religiosa, pregando a palavra de Deus para um povo que achava que conhecia Deus, que conhecia a palavra. E a palavra tem sido pregada, e um grande número de pessoas que se julgam de Deus, conhecedores de Deus, estão chocados. Por quê? Isso é forte demais. Eu não sei se estou pronto para isso. Bom, se Deus está mandando a você, você está pronto para isso. Ele sabe quanto peso você pode suportar. E Ele sabe. E Ele tem nos levado para um nível alto. E vem Jesus para pregar sobre Deus para uma nação que teoricamente sabia tudo sobre Deus. Aquilo confrontava, afrontava. E muitos recebiam como uma grande contradição. O próprio João. És tu o que haveria de vir? Ou eu tenho que esperar por uma outra pessoa? Nós temos que esperar por outro. João. E ele falou tão bem de João, mas eu não vou tirar você daí. Havia um propósito dele passar por aquilo. E quer saber, João passou. E deixou um exemplo. Ele não recuou na sua fé. Ele morreu por sua fé. Você vê sobre João, João morreu por sua fé. Nesse momento, ele tinha muita expectativa com o Senhor. E ele esperava que o Senhor ia fazer algo que o Senhor não fez. Mas ele morreu pela sua fé.
Às vezes a pessoa espera que Deus vá fazer algo por ela e de repente Deus não faz como ela queria que fosse feito. Bom, e se Deus disser isso para você? Bom, eu não vou fazer isso. Você vai ficar ofendido? Bem-aventurados os que não se ofendem comigo. Como você pode ficar ofendido com a única pessoa que pode te levantar, te ajudar, te curar, te libertar, te salvar e mudar a sua vida? Como? Eu tenho que falar como Pedro falou. Quando todos os discípulos não suportaram aquela palavra e foram embora, Jesus disse, vocês querem ir também? Pedro disse, Senhor, só o Senhor tem, para onde iremos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde iremos? Tudo nesse mundo é falível, só Deus que não. Como posso me ofender com Deus porque Ele não fez algo para mim? Aí eu queria que Ele fizesse isso, eu queria que Ele tivesse me protegido disso, me livrado disso, e eu agora estou vivendo isso, isso aconteceu, aquilo outro aconteceu. Bom, eu queria tanto que fosse assim, que fosse daquele jeito. Bom, não aconteceu. E isso é um teste, isso é uma experiência. Deus está permitindo isso. É um mistério. Não entendemos. Você vai ficar ofendido? Lembre-se, bem-aventurados os que não se ofendem com Deus. Felizes. Os que entendem, os que amam. Os que estão perseguindo esse relacionamento independente do que o Senhor está fazendo ou não. E Ele sempre está fazendo. No caso do João era um propósito. Era necessário que acontecesse assim. Até porque quando você vê a vida de João, ele foi parar na prisão porque ele confrontou gente grande. E ele não recuou, ele não diluiu, ele não amaciou. Ele não aliviou para o Herodes. Talvez se ele tivesse recuado no que ele havia dito, Herodes o libertaria, mas ele não recuou. E tinha que ficar um exemplo de alguém que chegou a ser assassinado porque mexeu com a maior autoridade do país, confrontou a maior autoridade do país e não recuou e não temeu a morte. Essa é uma parte. A outra, naquele momento, como eu disse, Jesus tinha um estilo de vida diferente do João. E talvez tudo isso acabou sendo uma grande contradição para ele. Mas foi o que Simeão falou. Ele vai causar a queda, o levantamento, e será uma contradição para muitos. E aí, quando você se depara com algo que parece uma grande contradição, você continua crendo? Ou você se ofende, você questiona, começa a murmurar e não está entendendo, não sei o que, não sei o que. Ou você simplesmente diz, eu creio em Deus, independente de qualquer coisa. Vamos para João 11. A 6 para começar. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar de Lázaro,
que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. Onde estava? É interessante essa passagem. Elas, quando o irmão estava doente, mandou mensageiros em busca de Jesus, encontrar Jesus e dizer: aquele a quem amas. Não só Jesus realmente amava, mas a própria expressão que elas usaram era para mexer mesmo e mover Jesus a ir depressa. Você imagina a resposta que Jesus deu para os mensageiros? Não, eu não vou agora. Imagina a cara dos mensageiros quando olharam para ele, normal, porque Jesus não tinha essas reações que muitas pessoas têm. Oh, corre, eu tenho que acudir isso e aquilo. É só você lembrar que no barco as ondas estavam cobrindo o barco, uma violência, uma tempestade violenta, e ele estava dormindo. E os discípulos, de repente, naquele desespero, disseram: o senhor não está percebendo que nós vamos morrer? O senhor não se importa que morramos? O senhor não está nem aí para isso? Ele se levantou, acalmou a tempestade, olhou para eles e falou: por que estão com medo? Qual é o problema? Ele nos ensina como viver a vida, quer dizer, o apavoramento, o desespero, as preocupações, a ansiedade não vão ajudar você. Não é assim que você vai resolver as coisas, até porque se ele não tivesse paz interna, como é que ele ia trazer paz aqui para fora? Ninguém pode acalmar uma tempestade se tiver uma tempestade dentro. Você não vai conseguir resolver nada aqui fora se aqui dentro tudo está confuso. Está uma verdadeira tempestade acontecendo dentro de você. E aqui fora uma tempestade dentro, uma tempestade fora. Como é que você vai resolver alguma coisa? Como ele tinha paz, confiança interna, ele podia enfrentar qualquer coisa e determinar que as coisas mudassem aqui fora. Nós não vamos mudar nada aqui fora se nós não mudarmos o que está dentro de nós. Se a sua visão sobre a vida, as suas reações em relação aos problemas não mudarem, você não vai ter progresso. Porque se dentro de você é sempre uma tribulação, você vai conseguir lidar aqui fora bem com as situações? Não, você não vai. Como Jesus lidou tão bem e eles não lidaram bem, porque dentro deles havia uma tempestade maior do que estava fora. E em Jesus não, a tempestade estava acontecendo fora, mas ele internamente tinha paz, estava dormindo, porque ele tinha confiança. Nós aprendemos com a forma do Senhor trabalhar, ele nos ensina. O tempo todo, a resposta que ele deu para João. João esperava uma coisa dele, e ele não deu. E nós não vemos ele preocupado com o que o João ia pensar dele. Porque ele nos ensina também, o que você pensa de mim não é problema meu. Ontem nós aprendemos isso, a sua opinião, o que você pensa a meu respeito, não é um problema meu. Agora, feliz, bem-aventurado é o que não se ofende comigo. Se você está ofendido comigo, isso não é um problema meu, isso é um problema teu, isso vai fazer mal para você. Bem-aventurado quem não se ofende comigo. Porque se você se ofende com Deus, você está pegando uma maldição para a sua vida. Se você está fechado com Deus, se você não aceita, se você está questionando, se você está entregue, acabado, por que Deus, por que Deus, por que Deus? Deus espera uma atitude diferente de cada um. Por que isso aconteceu comigo? Bom, talvez para você se aproximar mais de Deus.
porque eu estou com uma doença incurável. O médico disse, por que comigo? Por que comigo? Por que não com você? Por que não com você? Meu filho mais velho teve o braço arrancado. Por que comigo? Por que comigo? Por que não com você? Por que não? Por intermédio desse braço, que eu ajudo centenas de milhares de pessoas hoje. Pessoas são salvas. Muitas pessoas são salvas. Muitas pessoas não vão mais para o inferno por causa disso. Aleluia. Por que não? Por que comigo? Por que não com você? Vamos aprender a viver com Cristo. Construir a nossa vida em Cristo. O que eu faço agora que tenho um problema? Lute, confie em Deus, se aproxime dEle, dê sua vida a Ele, se entregue a Ele verdadeiramente, ande com Ele, confie nele, Ele cura, Ele liberta, Ele abre portas, Ele muda, Ele opera o impossível. E se Ele não fizer isso, aquilo, ame-o da mesma maneira? Porque terá um propósito por trás disso. Porque Ele nos ama. E tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele faz é bom. Tudo. Deus nos quer confiando nele. Bom, ele não foi. Imagina a cara dos mensageiros chegando para Marta e para Maria e dizendo, ele não quis vir. Ele disse, essa doença não é para a morte, agora ele morreu. Parece uma contradição. Mas o que ele estava dizendo é, isso não vai ficar assim. Há um propósito nisso. E eu gosto muito dessa passagem, porque ela nos ensina que às vezes Deus tem um plano mais alto, Ele tem algo maior para nós, Ele não quer curar, Ele quer ressuscitar. Então às vezes Ele deixa uma coisa aí no limite, ela vai, e você tem que continuar crendo. Porque se você está andando com Deus, Ele sabe o que está fazendo. E a pessoa começa a se entregar às emoções, esse é o grande problema. O maior inimigo dos cristãos são as emoções. Esses impulsos emocionais, esses falatórios, essas murmurações, esses desabafos, essas ladainhas todas, que a pessoa deveria estar ali, gastando em Deus, se jogando em Deus e dizendo, eu creio. Há situações que nós nem deveríamos verbalizar, nós deveríamos orar somente em espírito. E algumas pessoas, não só elas falam para todo mundo, até põem em rede social a vida delas. E elas querem que Deus entre em ação em meio a tanta imaturidade, carnalidade e estupidez. Não. Quando Deus está nos levando a crescer, Ele vai te levar a crescer. Ou você vai crescer, ou você vai crescer. Bom, ele ficou mais 2 dias. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, essa expressão da Marta é uma expressão de quem está ofendida. A primeira coisa que ela falou para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Quer dizer, eu mandei te chamar, eu mandei mensageiros,
O Senhor não veio. O Senhor deixou meu irmão morrer. Se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Por que o Senhor não veio? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por que você está agindo assim? Não precisa disso. Eu sou a ressurreição. Eu tenho poder. Ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, e quem vive, está ouvindo, Marta? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou para ela. Porque se você crê nisso, você não vai se entregar a todas essas emoções e ficar alimentando o sentimento de chateação, porque não aconteceu no tempo que você julgou que deveria ter acontecido, e agora você julga que passou de hora. Eu cheguei atrasado demais, o morto já foi sepultado há 4 dias, então não há mais o que fazer. Agora, você crê no que eu estou falando? Porque é interessante, as pessoas andam com Deus, mas quando as coisas não acontecem do jeito delas, elas agem como crianças mimadas, e quando as coisas parecem que fogem ao controle, elas se descontrolam também. Mas espera aí, onde está a minha fé? Eu estou andando com Cristo, eu creio no Senhor, eu creio nesse Deus que abriu o mar vermelho, nesse Deus todo-poderoso, eu creio, eu realmente amo o Senhor, ou eu amo o Senhor se Ele fizer tudo o que eu quiser, ou eu amo o Senhor quando está tudo tranquilo para mim. Bom, se Ele não fizer, eu não sei se eu amo mais, e também, se não está tranquilo, eu vivo um momento difícil, eu também nem sei se eu quero permanecer em Cristo. Não, acontece que as pessoas passaram um tempo muito grande com um cristianismo customizado. E principalmente essa geração, desses últimos 40 anos, tem buscado a Deus somente pelo que Ele pode fazer. Não pelo que Ele é. Buscam a sua mão e não a sua face. Tanto que nós vemos uma geração muito fraca, não só emocionalmente, fraquíssima, um povo muito fraco, dos dias de hoje, não aguenta nada. Até porque é um povo que só vive atrás, não tem mais que encarar as pessoas, resolve as coisas por mensagem, resolve as coisas, xinga quem quer na internet. Vai ver se antigamente era assim, não tinha isso. Então, se tiver xingar, tinha que xingar na cara. E ele sabia muito bem o que podia acontecer com ele. Agora o sujeito vai lá e fala o que ele quer numa rede social. Ele não está cara a cara com a pessoa. Ele é um covarde. Não é porque ele vai lá e escreve o que ele quer, que ele é corajoso. Mas muitas vezes ele está se aproveitando. Todo mundo tem opinião, quando na verdade a maioria não tem opinião nenhuma. Vai tudo na onda. As pessoas não têm mais que falar cara a cara. Então elas mandam uma mensagem para o outro. Inclusive, parabéns, Deus te abençoe, feliz aniversário, é pela mensagem. Por mensagem. Não tem nem que ir lá encontrar a pessoa. Então é uma geração fraca, que não tem enfrentamentos. Não suporta enfrentar. Tanto é que se suicida por nada. Quebrei a minha unha. Pá! Por nada, se suicida. Então, a geração emocionalmente fraca. Espiritualmente, então, é uma tristeza. Uma tristeza. Um evangelho diluído, com a ideia de que as pessoas não suportam. Porque a palavra é forte. Agora, a palavra não é dele, a palavra é de Deus. Deus é que sabe o que as pessoas suportam.
Agora eu que vou determinar o que você suporta ou não suporta. A palavra de Deus, ela não é minha. Então, uma geração fraca espiritualmente, sem compromisso. Cada dia está num lugar, pula de galho em galho, não tem compromisso com Deus, só busca Deus por vitórias, não quer um relacionamento com Deus, não assume uma postura firme. Então você vai vendo essa falta de estrutura. E, consequentemente, um povo que não tem avanços, porque está cada vez mais fraco emocionalmente. Tudo se ofende. Tudo se ofende. Tudo ofende. Tudo ofende. No meio dos cristãos é assim, uma loucura. É um ofendido com uma coisa, ofendido com outra coisa, ofendido com outra coisa. Jesus não dava importância para essas coisas. Jesus não se ofendia com as pessoas, não estava nem aí com quem estava ofendido com ele. Você não vê ele diluir a palavra e você não vê ele recuar quando é a vontade de Deus, a palavra de Deus. Sim, você vê ele às vezes recuando na questão dos seus direitos. Inclusive Filipenses fala disso. Que ele abriu mão de tudo para cumprir com a vontade de Deus. Agora, quando ele tinha que entregar a palavra de Deus, você não vê ele arredando o pé de forma alguma. Ele falava e assim, cada um podia, a palavra pregada, todos tinham oportunidade de construir uma vida nela. Alguns não criam, não suportavam, caíam. Muitos construíam uma vida e se levantavam com poder. Assim por diante. Aqui ele estava dizendo, você crê no que eu estou falando? Talvez a pergunta precisa ser feita novamente para todo mundo. Você crê? Será que você realmente crê no que diz a palavra? Você crê nesse Jesus? Será que você realmente já entende o que é cristianismo, o que é servir a Deus? Porque ele é bem diferente de uma coisa rasa, superficial, de caras e bocas, dessa espiritualidade de rede social, e zero na vida. A vida privada não tem nada a ver. Na vida privada, a pessoa não é um praticante dos ensinamentos de Cristo. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa ela falou. Mostra que as duas não gostaram nada do Senhor não ter chegado a tempo. Por quê? Porque elas tinham aquela visão limitada. Limitada. Quer dizer, acabou, como muito cristão tem, essa visão limitada. Porque alguma coisa aconteceu, parece que saiu o controle, e não fluiu como ele queria. Acabou, então. Está tudo acabado, terminou, não há mais o que fazer. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Sabe quem é que falou isso? Judeus que estavam lá confortando elas. Agora, esses mesmos judeus eram os que atacavam Jesus e não criam nele. Mas quando era conveniente, mas ele não podia ter impedido esse homem morrer? Essa palavra é show, porque isso vai de encontro àquelas pessoas que nunca buscam a Deus. Mas quando aparece um problema, diz,
Deus, por que você permitiu esse problema na minha vida? O quê? Você aparece só quando tem um problema. Você não quer nem saber de Deus. Você não se compromete com Deus e tem a coragem de apontar o dedo para o céu e dizer, por quê? Eu estou com esse câncer, eu estou com essa doença, eu perdi o emprego. O quê? Você nem crê nesse Jesus que curou o cego. E está incomodado e... eu acho que ele podia ter impedido que esse homem morresse. Eu apareço na igreja uma vez na vida, outra na morte, só quando a casa cai para mim. Quando eu estou cheio de problemas. Eu não assumo compromisso com Deus. Eu não estou nem aí para me relacionar com Deus. E agora eu quero apontar o dedo e cobrar de Deus alguma coisa. Nem se você estivesse andando na maior retidão, você teria esse direito. Quanto mais, quando não se compromete com Deus, mas quando é conveniente cobrar algo de Deus, porque eu perdi o emprego, porque meu filho está nas drogas, porque minha vida está desse jeito, talvez porque você nunca fechou as brechas para o mal ter acesso na sua vida. Talvez o diabo teve livre acesso para cirandar na sua casa, na sua vida, controlar a sua vida através de pensamentos e sentimentos. E agora eu tenho um problema e Deus é o culpado. Não, Deus não coloca problema nas pessoas. Ele permite, mas Ele não coloca. Agora, Ele pode livrar, desde que cada um se humilhe diante do Senhor. Até porque a Bíblia diz que o Senhor dá graça aos humildes. Mas aos orgulhosos, Ele se opõe. É por isso que o orgulho é a raiz de todo pecado. Por trás do pecado, de qualquer pecado, tem orgulho. Porque à medida que Deus se opõe ao orgulhoso, ele vai se frustrar. Ele não vai ter graça. Ele não vai ter visão. E através do orgulho, ele pode fazer as piores atrocidades, as coisas mais terríveis. Então, mas ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Hipócritas, eles nem criam em Jesus. Mas agora é conveniente dar uma cutucadinha. A pessoa nem crê, a pessoa nem busca, a pessoa não se compromete, a pessoa não é fiel. A pessoa, eu não sei por que estou passando por essa situação, não é dizimista, não é ofertante, não dá nada para o reino de Deus, não faz nada para o reino de Deus, não contribui para o reino de Deus e ainda quer cobrar algo do reino de Deus? É engraçado, não é? Mas tem um monte de gente assim. E com certeza tem gente assim aqui hoje. Porque se não tivesse, Deus não estaria falando isso. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Ele disse, tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal. Pois já faz 4 dias, ó a resposta de Jesus, mas eu não te falei. Eu repeti isso lá atrás. Ô, minha filha, eu acabei de chegar e te falei isso aí. Se você crer, verá a glória de Deus. E aqui eu não te falei, se você cresce, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Às vezes Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. E a pessoa está repetindo o mesmo problema, a mesma coisa. Deus já acabou, o culto acabou de falar, ele vai ali no aconselhamento, então, eu queria pedir uma oração, não estou falando que você não tem que pedir oração, só estou dizendo que você vai lá e diz, então, porque eu estou com esse problema, que é problema, eu tenho um problema, mas o senhor ouviu a palavra? O senhor ouviu a palavra?
Às vezes é exatamente isso que Deus está falando para a pessoa. Não, porque o meu problema... Você ouviu a palavra? Você tem ouvido a palavra? Não, porque se você tem ouvido a palavra, você sabe o que fazer. Você já tem a resposta. Às vezes Jesus está dizendo exatamente isso, mas eu já não te falei. É porque eu não te falei. Então, Senhor, mas já almoço de 4 dias, Senhor, mas eu não te falei. Eu não estou falando desde a hora que eu cheguei, que se você crer, você vai ver a glória de Deus. Mas eu não te falei. Será que Deus não está falando isso para você? E você insiste em falar do mesmo assunto. Então, porque meu marido, então, porque esse problema, então, meu filho, então, a minha vida, então, eu estou com isso, é meu problema financeiro. O senhor ouviu a palavra? O senhor ouviu? Eu não tenho te falado. O que eu tenho te falado? O que a palavra tem falado? O que Deus tem falado com você através da palavra? Porque se você não pega a palavra, você vai pegar o quê? Se a palavra não fala com você, coitado do pobre mortal, do obreiro, do bispo, do pastor, ou de mim, da bispa, coitadinha de mim. Se a palavra não mexe com você, não muda a tua mentalidade, não muda o que está dentro de você, não faz você crer, eu vou fazer. Coitadinha de mim. Eu não tenho essa capacidade. Eu dependo da palavra da mesma forma que você depende. Se a palavra não muda a minha vida, não tem ninguém que muda a minha vida. Ninguém. Inclusive, ninguém me convence uma coisa se não for Deus. Agora, quando Deus fala algo comigo, fim, acabou. Eu sou rápido em obedecer. E Deus talvez, eu acredito que o Espírito Santo está falando a mesma, eu já não te falei. E você está batendo na mesma tecla, o mesmo assunto. Então, mas por quê? Então, eu não sei. Você ouviu a palavra? Eu não te falei. Você não está ouvindo? Tudo que você tem que fazer é crer. Você tem que crer. Se você crê na palavra que está saindo desse altar, na palavra que sai, quando você abre a sua Bíblia e você ouve a palavra, você lê a palavra, você escuta ali, você está ouvindo a palavra. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Quer ver a glória de Deus? Você vai ver mudanças, você vai ver um milagre, você vai ser curado, você vai ter a sua vida transformada. Você, ainda que esteja morto, algo totalmente morto, acabado, destruído, vai ressuscitar. Agora, qual foi a primeira coisa que ele mandou fazer? O Jesus que estava lá, para ressuscitar um morto de 4 dias, ele não podia mandar tirar a pedra? Esse é um assunto interessante. Talvez você já ouviu muitas vezes, mas você precisa ouvir de novo. Tirar a pedra. Ele operar o sobrenatural, agora o que é natural você faz. Ele operar o impossível, agora o que é possível você faz. Tem muita gente mantendo pedras no caminho, na vida, bloqueando a passagem de seus milagres. A pedra da incredulidade, a pedra da dúvida, a pedra da negligência, a pedra da preguiça. A pedra das queixas, a pedra da reclamação. A pedra da instabilidade, a pedra da inconstância. Deus quer fazer, Ele está dizendo, tira a pedra, isso é com você. Você tem que parar de ser preguiçoso espiritualmente. Você tem que parar de ser negligente, você tem que arrancar essa incredulidade da sua vida, você arranca a dúvida, isso é você que vai fazer. Você tem que abandonar essa instabilidade emocional. É você. Você tem que parar de negligenciar. Você, tira a pedra. Eu queria muito emprego, não sei porque eu não consigo um emprego. Claro, você não para com a pornografia, talvez. Alguns querem vitória, mas a pornografia está lá.
São viciados em pornografia, continuam. Eu não sei por que Deus não faz na minha vida. Você vem para o culto, você ouve a palavra, e aí volta lá e vai assistir porcaria. Eu não sei por que a minha vida não está mudando. Claro, não para com a mentira. Tira a pedra da mentira, a pedra da pornografia, a pedra do sexo ilícito, a pedra da incredulidade, a pedra da falsidade, a pedra da imoralidade, a pedra da fofoca. Tire a pedra. Essa pedra pode ser muita coisa que está impedindo a sua vida de fluir. As coisas serem ressuscitadas e vivificadas e mudadas na sua vida. Talvez tenha tanta coisa aí, tem pedras, não é nenhuma pedra, impedindo a sua cura, a sua libertação, mudanças na sua vida. E Deus está falando, tira a pedra. E eu vou operar o impossível. Você tem que fazer, você faz o que é possível. A pessoa quer mudança, mas quantos que ainda fumam, bebem, estão envolvidos com coisas erradas, ilícitas, querem mudanças. Está ali. E Jesus está dizendo, eu vou fazer um milagre se você crer. Se você crer, você vai ver a minha glória. Mas tira a pedra. Tira a pedra. De repente você vai lá e você fala. Você quer desabafar com alguém, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, mas você fala o que é conveniente. Você não é real, não fala a verdade. Não tem humildade para falar a verdade. Mas você quer que Deus faça na sua vida, mas você não tira a pedra. A pedra do orgulho, a pedra da arrogância, a pedra da soberba, da altivez. Tira a pedra. Porque ele está dizendo, se você crer, você vai ver a glória de Deus, mas tira a pedra. Você não vai ver a glória de Deus se você não tirar a pedra. Ninguém vai ver a glória de Deus se não tirar a pedra. Tira a pedra dos achismos, das suas opiniões. Tira a pedra. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Porque Ele ouve. Eu sei que sempre me ouves, Deus sempre ouve. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Ele sempre ouve, Ele não pode fazer mais, tanto que a Bíblia diz que o ouvido não está agravado, nem a mão encolhida, são as iniquidades que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano, e disse-lhe Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. O milagre aconteceu. Ele bradou. Imagina se você bradasse continuamente, declarando vitórias na sua vida, profetizando. Aconteça no nome de Jesus, eu dou essa ordem no nome de Jesus, eu creio no nome de Jesus. Ele bradou, Lázaro sai, venha para fora. E naquele momento, um milagre, um morto de 4 dias ressuscitou. É Deus dizendo para você, eu posso fazer. Talvez você está com a vida quebrada, desandada, um acúmulo de dívidas promissórias, duplicadas até para cima da cabeça. Você não sabe mais o que fazer, problemas mil, problema em casa, a vida desandada. Quer dizer, está tudo arrasado. Um vale de ossos secos, mas o vale de ossos secos reviveu. O morto de 4 dias reviveu. Deus pode mudar completamente, mas isso depende mais de você do que dele. Sem dúvida, ele está te entregando uma palavra extraordinária de vitória. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Agora, crer, a palavra crer foi reduzida a uma coisa muito pequena, porque a palavra crer não é só
Ah, sim, eu creio. Não, crer quer dizer obedecer. Arrependimento. Dentro do crer, no original, quando você vai lá no original, você sabe que crer é obedecer. É um arrependimento. Você diz que crê, então você age em cima desse crer. E Jesus falou uma coisa muito interessante, tem uma mensagem aqui, tira as faixas dele, deixe-no ir. Ele estava enfaixado, estava com aquela roupa de morto. E ele precisava falar isso? É uma mensagem. Será que todo mundo sabia? O próprio Lázaro que tinha que arrancar aquilo lá? Mas é para mostrar que às vezes o óbvio precisa ser dito para as pessoas. E talvez você carrega a roupa de morto faz muito tempo e você nunca tirou. Você está no Evangelho, mas você entra por aquela porta, você veio servir ao Senhor, mas você carrega a roupa da velha criatura, daquela criatura que já deve estar morta, mas você ainda tem resquícios da velha criatura, ainda tem faixas de morto na sua vida. E o Senhor está dizendo, tira as faixas dele, a roupa do morto, porque agora não está mais morto, não precisa mais de roupa de morto, agora está vivo, você foi lavado e remido no sangue de Jesus, o que você usava lá fora, lá no mundo, não serve para essa sua nova vida. As roupas que se usavam para os defuntos era uma, agora para a gente que estava viva era outra. Tira isso. A sua forma de pensar antiga, de sentir, de ver as coisas, de agir na vida, não serve mais para esse tempo. Talvez você tenha carregado com você coisas lá da velha criatura, do velho homem, que essas coisas não servem para essa sua nova vida. É uma outra mentalidade renovada, uma outra visão, outro comportamento. Se você crê, se você pegar essa palavra com a fé, se você crê, como nós lemos ontem, você vai construir a sua vida em cima dessa pedra que é Jesus. Você vai se levantar, você vai se erguer. Se você crê, você vai ver a glória de Deus, Deus vai operar a glória na sua vida, uma glória, você vai ver milagres, você vai viver milagres, mas se você crê. E primeiro você tem que tirar a pedra, e você crê, e Deus faz na sua vida. Pode estar igual estava o Lázaro, morto de 4 dias, como disse Marta, cheirando mal. Ele vai mudar, mas você precisa crer. E primeiramente, você crê e tira a pedra. Coloque-se em pé. A mão no seu coração. Por um momento, com o coração rasgado, você deve dizer a Deus: olha, Senhor, eu entendo, eu creio. Eu creio. E eu decido agora, antes de eu clamar e bradar aos céus, tirar a pedra da minha vida. Eu vou tirar aqui. Porque eu sei que com essa pedra, no meu caminho, eu não vou viver a sua glória. Está aí, está ao seu alcance. Deus quer fazer. Ele quer operar uma glória. Ele quer se manifestar com poder. Ele quer operar um milagre. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Nós não podemos mais viver sendo marionetes nas mãos do diabo. Através de emoções, de sentimentos.
Ele controlando, ele controla a vida de muitas pessoas. Mas não pode ser assim mais. Tira a pedra da instabilidade, dos desequilíbrios, a pedra do pecado. Tira a pedra. E se você crê, talvez você está com uma situação arruinada aí. Sua vida está arruinada. Tenha certeza. Quer mais destruído, perdido, acabado do que um morto de 4 dias? Não, sua vida não está igual a do Lázaro. Ninguém está aqui igual Lázaro. A situação do Lázaro é a pior de todas. E ela foi mudada. Então, a sua situação, que não é pior do que a do Lázaro, se a do Lázaro foi mudada, a sua pode ser mudada. Ela vai ser mudada, se você crer e tirar a pedra. Crescer no Senhor. Agir com maturidade. E se lembrar que bem-aventurados os que não se ofendem, não se chateiam com o Senhor. Não o questionam. Tire a pedra. Porque o que você acha, o que para Marta e Maria era um caso perdido, em minutos estava completamente mudado. Talvez o que você está aí achando que é um caso perdido, de um momento para o outro, Deus muda isso de uma forma estrondosa. Só depende de você. Você crer e tirar a pedra. Pode acreditar, eu chego e estou dizendo, se você crer, que significa obedecer, arrependimento, tirar as pedras que estão impedindo Deus agir, Deus vai se manifestar e já na sua vida. Com seu coração rasgado, faça o que você sabe que tem que fazer. Fale com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Ó Senhor, eu recebo a palavra. Eu deixo ela entrar. E eu me comprometo com o Senhor. De todo o meu coração. Porque eu sei que o que eu vivo não é nada. Esse problema não é nada. Essa situação não é nada. Para de olhar para isso aí como se isso fosse o fim do mundo. Isso não é nada. Isso para Deus é menos que uma gota no oceano. Isso não é nada para Deus. Deus é um Deus grande, é um Deus forte. Faça a tua parte. Deus não vai medir esforços para fazer a dele. E te abençoar. Com essa fé. Agora levante a sua mão ao céu e brade. É hora de você bradar, fazer declarações, falar com Deus com toda a força da sua vida. E deixar claro para Deus que você crê, que você o ama, que você o reconhece. Onde tantos não têm reconhecido, você o reconhece. Eu te reconheço, meu Pai, como Isabel reconheceu o Senhor. Aí numa célula informe, eu te reconheço, Senhor. E eu creio no seu poder. Eu creio que tudo é possível. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Vamos, é hora de você bradar. E eu tomo posse agora dessa mudança na minha vida. Eu tomo posse dessa transformação. Eu não sei qual a área que você precisa que seja mudada, mas Deus não quer mudar uma área, Ele não age. Ele não quer mudar uma parte, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar o seu viver. Ele quer mudar tudo por completo. Ele quer fazer.
Então é hora de você levantar as suas mãos e dizer: eu creio, e eu me submeto, e eu me jogo nos seus braços, e eu estou tirando essa pedra. Eu creio e vou caminhar para essa direção. Eu me posiciono agora. Eu tomo posse de uma mudança na minha vida. Eu creio, meu Senhor, que o Senhor que ressuscitou Lázaro está ressuscitando coisas na minha vida, está mudando, está transformando. Está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Eu creio, sim, meu Deus, eu creio em milagres, eu creio em transformações, eu creio, meu Deus, na minha cura, eu creio nessa porta aberta, eu creio no socorro, eu creio, meu Deus, que todas as coisas são possíveis, eu creio, meu Deus, e eu me posiciono agora diante do Senhor. Vamos falar isso com Deus. É hora de você mostrar isso para Deus. Cadê força? Mostra a força. É hora de você se levantar com poder e dizer: eu creio, meu Deus. Eu creio que o Senhor que mudou essa situação totalmente destruída, um morto de 4 dias é uma coisa irreversível. É um morto em decomposição. Talvez você tenha situações em decomposição. Você tem dívidas impagáveis. Você tem processos e mais processos. Você vive situações impossíveis. Deus está dizendo que Ele vai fazer. Ele pode fazer. Como Ele fez na vida de Lázaro. Ele está dizendo que vai fazer na sua vida. Mas está na hora de você se posicionar. Tire a pedra. Tira tudo que tem impedido o agir de Deus. Se posicione em Deus. Em nome de Jesus. Vai passando o teu sangue sobre o teu povo agora, meu Deus. Vai queimando cada um do alto da cabeça, planta dos pés. E vai dando a essa pessoa a visão, o entendimento e o poder para reagir em tudo que é necessário agora. Que ela vá arrancando as pedras do caminho. Que ela se submeta com uma fé viva agora. E que as coisas possam ser endireitadas. O Senhor ressuscitou um morto que já cheirava mal, podre. Oh, meu Deus, já estava podre. Tem coisas podres aí, mas o Senhor é capaz de restaurar o que está podre, o que está fedendo, o que está cheirando mal. O Senhor é poderoso para restaurar. Eu tenho certeza que o Senhor está falando isso, que vai restaurar o que está podre, o que está cheirando mal, o que está acabado, o que está em decomposição. O Senhor está dizendo: eu vou restaurar. Vamos. Eu já vi médicos dizerem: seu rim não serve para mais nada, e o rim foi curado. Eu já vi médicos dizerem: esse braço está em processo de necrose, e Deus ressuscitou o braço. Eu já vi Deus operar nas coisas e em situações em que o médico veio e disse: seu útero não serve para mais nada. E a pessoa foi completamente curada. Essa mama tem que arrancar por causa desse tumor. E Deus operar um milagre e a pessoa não ser mutilada. Eu passaria horas contando testemunhos. Pessoas com dívidas impagáveis, aquilo desaparecer. Pessoas serem recontratadas no mesmo lugar que elas foram despedidas. Pessoas receberem restituições e restaurações que elas nunca imaginaram. Deus tem prazer em fazer na vida do fiel. Era um morto que estava em decomposição, cheirando mal. Talvez você tenha situações assim, cheirando mal, em decomposição, perdidas, podres. E Deus fez na vida de Lázaro, que já estava podre. Ele está dizendo que Ele vai fazer na sua vida, que tem situações podres, cheirando mal, destruídas. Então para de dizer que não tem jeito. Dê condições a Deus para agir, e Ele vai fazer. Tudo que você tem que fazer é dar condições a Deus. Se você der condições a Deus, Deus vai fazer. Se você der condições a Deus, tire a pedra, creia e verás a glória de Deus, disse Jesus. Se você crer, guarda isso.
Deus vai mudar coisas que você jamais imaginou que Ele fosse mudar. Que Ele tem o poder para mudar. E Ele está dizendo que Ele vai mudar. Ele vai mudar. Você vai se surpreender com as coisas que Deus vai fazer. Receba esse poder. Receba esse poder para vencer todas as situações adversas. Para vencer e para viver o impossível na sua vida. Receba poder para viver o impossível. Receba poder para viver o impossível. Para viver coisas totalmente fora de questão, inusitadas. Coisas poderosas. Receba esse poder. No nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja. E brade. Faça como Jesus. Estenda as tuas mãos e declare agora. Naquele lugar, na rua tal, número tal, bairro tal, situação tal, questão tal. Eu declaro agora que essa situação está cheirando mal. Essa situação está podre já. Essa situação sem saída, sem condição nenhuma de ser mudada. Eu dou uma ordem. Seja transformada. Ressuscite agora. Em nome de Jesus. Dessa ordem, agora em nome de Jesus, para que tudo isso ressuscite, para que tudo isso mude, ordena no nome de Jesus. Eu ordeno e eu creio. Vamos, é você que tem que crer, você tem que crer, e você tem que dizer, em nome de Jesus, essa dívida que é impagável, ela vai chegar num valor que eu posso pagar, ou ela vai desaparecer. Eu tomo posse agora da restauração da minha casa, da minha saúde, da mudança dessa questão. Eu ordeno agora esse milagre, o impossível, eu tomo posse. Em nome de Jesus, eu vou viver o impossível. Como Lázaro viveu, eu vou viver. Se o Senhor ressuscitou um morto de 4 dias, a minha situação não é pior. Mas ainda que fosse, o Senhor tem o mesmo poder de mudar, porque o Senhor ressuscitou o vale de ossos secos. Ressuscitou um morto de 4 dias. O Senhor pode ressuscitar coisas mortas na minha vida. Eu quero que você faça essa declaração. Eu não sei o que está morto na sua vida, mas dê uma ordem, ressuscita. Tudo que está morto. Tudo que está morto, eu declaro. Tudo que está morto, eu declaro. Que tenha jeito. Disseram que não tem jeito. A medicina diz que não tem jeito. O fulano de tal diz que não tem jeito. O especialista tal diz que não tem jeito. Mas Jesus está dizendo que tem. Eu ordeno. Diga isso, ressuscita. Muda. Seja transformado. Agora, em nome de Jesus. Eu ordeno isso na minha vida, mudado. Eu tomo posse nessa reunião. Dessa transformação, desse milagre. Em o nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu possuo agora. Em nome de Jesus. Eu não vou perecer. Eu saio daqui certo que o Senhor agiu na minha vida. Que o Senhor me deu essa vitória. Eu creio. Em nome de Jesus, eu creio. Eu recebo cura, libertação, meios para sair dessa situação, essa porta aberta, esse livramento, esse socorro, a solução. Eu recebo agora o impossível materializado na minha vida, o socorro. Eu possuo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que você receba na sua vida o que veio buscar, viva o sobrenatural, e que tudo que é impossível na sua vida se torne possível. Que você desfrute da glória de Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por esta palavra, por esta reunião. Eu concordo com todas as orações que foram feitas. Eu ligo aqui na terra, para que sejam ligadas no céu. Eu desligo tudo que tem, oh, meu Deus, afrontado, tudo que tem impedido, tem bloqueado a vida dessa pessoa aqui na terra, para que sejam desligados no céu. Eu declaro a mudança da vida dessa pessoa, uma mudança radical, milagres, uma glória maior, coisas surpreendentes, poderosas, inusitadas, extraordinárias acontecendo na vida dela, que ela viva algo fora do comum,
algo novo, que ela vá para algo maior. Eu declaro na vida dela que ela viva o impossível. Eu ordeno, viva o impossível. Eu profetizo na sua vida aquilo que é impossível para você, você vai viver. Eu ordeno o impossível na sua vida. Hoje, na sua vida, muitas coisas que são completamente impossíveis, eu declaro que sejam materializadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Receba a bênção do Senhor. Receba esse poder, o cumprimento da sua palavra na sua vida. Amém. Amém, amém.